Provérbios capítulo 27, versículo 25. A gente está analisando todo um trecho, né? Então eu vou ler para entender o contexto, né? Diz assim: procura conhecer o estado dos teus rebanhos, esse é o 23, né? Atende bem, peraí, na versão Almeida Revista Atualizada. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, nem coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então o cordeiro te darão as vestes, esse é o 26, os bodes, o preço do campo, e as cabras, aí o 27 diz assim, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Na linguagem de hoje diz assim, primeiro você corta o feno, depois corta o capim nos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer, esse é o 25, eu vou ler o 26, aí você pode fazer roupas com a lã das ovelhas e comprar mais terras, com o dinheiro que ganhou com a venda dos alguns cabritos. E no 27, e as cabras darão leite com fartura para você e sua família. Então, o que ele está falando é ter cuidado com as riquezas, né? Na Bíblia, na linguagem de hoje, na versão Bíblia Viva, que é parafraseada, diz assim, procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos. Pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita nos campos o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando e o capim das colinas for colhido, os cordeiros darão lã para as suas roupas e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terra. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família e para o sustento das suas servas. Então, na linguagem contemporânea, que é uma linguagem parafraseada, diz assim, conheça suas ovelhas pelo nome, seja cuidadoso com o rebanho, não as use como garantia, as posses não duram para sempre. Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, você poderá tricotar lindas blusas com a lã dos cordeiros e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para alimentar sua família em tempos difíceis. Mas vamos olhar os 27 e 25, que a gente já falou do 23 e do 24. Diz assim, quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Ele está continuando, evidentemente, a explicação do versículo 23 e 24. O foco agora é o quê? Observar o ciclo de produção. Ele está falando sobre o ciclo da natureza de produção, né? Como a natureza se reproduz. Por exemplo, qual é o ciclo de produção do milho, irmão André? 3 meses. 3 meses, é o ciclo de produção do milho. Então o milho vai, brota, aquele pé já não vai brotar mais, né? Aquele pé brota mais? Não. Morre o pé, não é assim? Morre o pé, colheu as espigas, morre o pé. Tem que plantar de novo. Não tem sopa, aí não tem sopa. Pois é, então só dá naquele período de 3 meses, aí você tem que plantar de novo. Então ele está falando aqui desse período, desse ciclo natural da plantação. Então, por exemplo, um pé de manga dá fruta de novembro até, pelo menos os pés que nós temos aqui, né? De novembro até janeiro. No máximo fevereiro ele produz manga. O pé de caju começa a produzir, dependendo da florada, ele vai produzir aí mês de setembro e começa até janeiro, né? Ou fevereiro, pé de caju. Então, cada fruta tem sua florada. Tem seu ciclo natural de produção. Então, o problema aqui é o seguinte, é que o homem ele vai enfrentar momentos de escassez. Então, aquele momento que aparentemente parece de muita prosperidade, ele tem que ter o cuidado de, olha, você tem que observar a natureza, observar o tempo e administrar o tempo e a riqueza no tempo. Então, se eu tenho lá uma florada de manga que dura 4 meses, eu tenho que fazer com que o que ela gera de riqueza para mim dure o ano todo. Dure o ano todo, certo? Então, ele tem que aprender a colher os resultados. Isso vale para a vida.
A gente tem que aprender a colher o resultado para durar a vida toda. Certo, meus irmãos? Então, a gente tem que aprender a lidar com a prosperidade para que a gente possa colher a vida toda. Alguém que administra de forma muito diligente, de forma muito criteriosa a sua riqueza ou os seus recursos, ele vai se preocupar em administrar, observando o que, irmão André? A realidade. Período de abundância, aí eu vou fazer festas e mais festas e mais festas porque tem abundância? Não, eu tenho que olhar o resto do ano. Eu só posso fazer uma festa depois que chegar um novo ciclo e eu ver que eu tenho abundância. Mas ele está dizendo aqui, ó, mesmo que você tenha abundância, faça o seguinte, não vá fazer uma festa. Pegue esse produto que você tem abundância e venda para você conseguir mais riqueza, porque você vai conseguir mais animais, você vai conseguir mais, a prosperar mais, certo? Então, essa questão da prosperidade que fala esse texto, ou seja, vai aparecer o renovo. Quando você tira o fruto, vai aparecer o quê? Novos frutos. E então você tem que saber quando vai aparecer o novo fruto. Então, vê só, ele diz aqui, quando for removido o feno. O feno se refere a uma vegetação que é seca. Não é assim, irmão André? É o mato seco, né? Ou mesmo a relva que foi cortada, né? O capim que foi cortado, estocado, ele vai secando, né? E ele vai servir de quê? De alimentação para os animais, né? Então, quando a pessoa corta ele, o que é que acontece? A colheita foi feita. A colheita foi feita e a pessoa não está perdendo ali. A pessoa está colhendo para guardar para o período que o quê? Haverá de brotar de novo o capim, né? Então, ele tira o que? Qual é o princípio aqui? Ele tirou o capim, está guardando para o momento que não vai ter capim brotando na terra. Então, ao mesmo tempo que você corta o capim, você está ajudando o quê? A planta a florescer de novo. Então, um ciclo termina e começa outro. Na hora que eu corto a planta, finda-se um ciclo, mas automaticamente começa outro, né? Aí vão aparecer o que ele chama de renovo. O renovo é vegetação nova. Né? Renovo é vegetação nova. Então, essa ideia de cortar significa o seguinte: nós vivemos na vida momentos de transição entre a colheita e a plantação, entre a colheita e plantar semente, entre plantar semente e a colheita. Certo? A questão do renovo é que o renovo fala em relação à vida o quê? A vida se renova. Da mesma forma, André, que a gente vê a planta, o mato crescer, a vida se renova. Ontem mesmo eu estava cortando a grama lá da minha casa e tinha muito pé de urtiga. Né? A gente tem que ter muito cuidado que a urtiga coça muito, né? Aí eu boto luva de couro para arrancar as urtigas. Mas é interessante, rapaz, quem plantou essa urtiga? Não foi eu que plantei. Provavelmente os passarinhos comem semente das urtigas e vão e traz e solta. Outra coisa que eu vi muito o fruto do coração de negro. Tinha muito. E eu não tenho pé de coração de negro. Não tem. Sabe o que era? Os morcegos. O morcego traz e solta. Ele solta ali, se eu deixar, provavelmente vai nascer um pé de coração de negro. Ele vai brotar ele encostado na terra, né? Exatamente. Aí o que acontece? Então tem que ter esse cuidado. Mas veja, o processo está se renovando, né? E muitas vezes a gente mata os morcegos, mas o morcego tem uma importância muito grande. Ele é que refloresta as matas. São os morcegos, né? Então veja só. Perigo pelo lado e pelo outro. Exatamente. Perigo quando ele é o morcego que a gente chama de morcego vampiro, que ele está com o vírus, com a bactéria, o vírus da raiva, né? O vírus, O vírus da raiva e morde a gente, né? Aí é um problema. Mas vamos lá. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a vida se renova sempre. A vida está se renovando. Isso acontece todo dia na vida da gente. Quando a gente acorda, a vida se renovou, né? A gente vai dormir, acordou, a vida se renovou. Então, brotar aqui,
significa renovar, continuar a vida, restaurar a capacidade produtiva. Ou seja, a gente dorme para quê? Para restaurar a energia do corpo para viver mais um dia. Então, esse versículo está falando sobre a esperança, sobre a recuperação, sobre novas oportunidades. Certo? Então, ele continua dizendo, e se recolhem as ervas dos montes. Então, veja só. Recolher aqui, erva no monte, primeiro que a erva vai servir de alimento para o animal, e segundo que recolher, significa que você está organizando-se e planejando. Você corta, amarra os feixes, não é assim, irmão André? Amarra os feixes e vai botando tudo na beira da estrada, tudo organizadamente, para quando vir um animal, ele vai, a gente coloca na carroça e leva embora, que vai servir, guarda ele, né, num local lá, numa estribaria, para servir de alimento para o gado. Aí todo dia tira um feno ou dois, e você já mais ou menos sabe a quantidade de feno que o animal vai comer, você já faz o feixe naquele tamanho, corta ele, né? Tem alguns que botam melaço, outros misturam com outros legumes, né? E coloca para o animal comer. E o animal come e se alimenta. Então você está ali ao mesmo tempo organizando a alimentação do animal e planejando o quê? Para não faltar comida para ele. Certo? Porque o animal está lá, imagina a vaca que precisa se alimentar. Ela vai lhe dar o quê? Vai dar leite. Você tira uma parte do leite para você, outra parte deixa para o bezerro. Não é assim? Pronto. E aí vai todo mundo sobrevivendo. Né? Você alimenta a vaquinha vai lá dar um pouquinho de leite. Né? E a coisa mais gostosa que tem é tirar o leite do peito da vaca na hora, bota dentro do copo e beber. E bebe no peito da vaca, exatamente. Aí eu já fui em fazenda, aí o que é que a gente faz? Bota um chocolatezinho dentro e ele dá aquele jato dentro do copo, dentro da caneca, e ele sai quente. O leite quente. Lavam o peito bem lavado da vaca, né? Fica bem lavadinho. E aí, para não ter problema nenhum, e aí pode tomar o leite. A única coisa que pode dar é uma dor de barriga, né? Porque tem muita gordura. Mas é muito gostoso, não é assim? Dá uma dor de barriga. Então o que acontece? Então as ervas dos montes vão servir para alimentar os animais. Então vejam só. O que é que esse versículo apresenta? Ele apresenta 3 momentos na vida da gente, como na vida a gente vê na natureza. Terminou um ciclo, qual é? Cortou o mato, né? Cortou o capim para alimentar o animal. Aí começa a surgir o renovo, né? Os novos brotos, né? E isso é o início de um novo ciclo de vida. E quando você recolhe as ervas, é administrando o que está sendo produzido. Então, a prosperidade vai nascer aonde, meus irmãos? Da interação entre o uso do tempo, saber extrair corretamente o produto da natureza e o trabalho. Certo? Então, qual é o princípio moral que a gente aprende aqui espiritual? Existe tempo diferente para cada atividade. Nenhuma fase da vida é permanente, mesmo aquelas fases mais difíceis. A gente olha hoje, eu já tive fases dificílimas na minha vida, que quando eu estava passando eu achava que não ia acabar. A gente sempre acha que não vai passar. Mas passa. E quando a gente olha para trás, a gente já não tem mais aquela sensação que tinha da época. Tem a dor não é a dor, mas a gente tem a lembrança do que passou. Porque a dor ficou lá atrás. Agora a gente aprendeu algumas lições, né? Com relação a esse momento da vida. A outra coisa, a prosperidade vai depender da nossa capacidade de estabelecer, de compreender a ordem estabelecida por Deus na criação. Por exemplo, eu posso podar uma árvore quando ela está brotando? Não. Se eu podar a árvore quando ela está brotando, ela não vai mais dar fruto.
Exatamente, ela perde força. Então, você tem que dar a podada, quando ela para de dar, aí você poda ela. Não está safrejando. Exatamente. Exatamente, cortar algumas galhas. Exatamente, aí você corta para ela poder se recuperar, dá tempo para ela se recuperar e ela se fortalece. E ela vai dar mais fruto, tá certo? Então, a gente tem que entender isso. Então, veja só. Do mesma forma que a natureza possui seus ritmos, a nossa vida também. Então, o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, ela não vai lutar contra essa fase da vida. Porque, veja só, pensa bem. Todos nós fomos criança, fomos adolescentes, fomos jovens, estamos indo para a terceira idade, vamos ser idosos e um dia vamos morrer. Porque é natural. Não tem pra onde correr. Mas eu não posso querer viver a vida como fosse uma criança. Por exemplo, a criança corre e cai, e o que é que acontece? Chororou somente, rápido, levanta, passa a mão no joelho e vai embora. Não sei, a gente não, se a gente cair, vai se prejudicar, né? Vai se prejudicar. Então, eu tenho que respeitar o ciclo da minha vida. Eu já não posso querer correr como eu corria. Por exemplo, eu descia a ladeira correndo, quando era perigoso. Eu não posso descer a ladeira correndo com a idade que eu tenho. Para tropeçar é rápido. Perder o equilíbrio. Então eu tenho que respeitar o ciclo da vida, o ritmo da vida. Certo? Então veja só. Vários textos na palavra, né? Diz que, por exemplo, Paulo mesmo diz, olha, a colheita sempre ocorre no tempo próprio. Então isso serve para a nossa vida. Então, sabendo que existem coisas extraordinárias e existem coisas que são ordinárias, que faz parte da ordem da vida. Por exemplo, o que é que faz parte da ordem da vida? Nascer, viver e morrer. Como? Dormir, acordar, tomar café, almoçar, jantar, caminhar, tomar banho, escovar seus dentes, fazer a sua higiene, trabalhar, fazer o seu esforço quando for necessário, né? Então isso faz parte do ciclo ordinário da vida. Todo dia a gente faz isso. Naturalmente, ninguém nem pensa para fazer. Então, mas há também as questões extraordinárias. Embora Deus governe as duas, as questões ordinárias e as extraordinárias. Né? Então, lembrando que a prosperidade não depende apenas do esforço humano. Depende também da cooperação, da nossa inteligência, com o ritmo que foi estabelecido na ordem, aliás, com o ritmo que está estabelecido pela ordem de criação por Deus. Então, existe uma ordem, existem leis que Deus estabeleceu, né? Lei da semeadura, você semeia para colher, não tem como colher sem semear. Lei da colheita, só quem semeou colhe. Então, se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai passar problema na vida? Vai. Mas você vai ter mais alegria do que de sabores, do que tristezas. Certo? Então, meus irmãos, isso faz parte do ciclo da vida do homem. Né? Então, vejam só. Então, o ciclo natural da vida, estabelecido pelo próprio Deus, faz com que a gente tenha que pensar baseado nesse pequeno provérbio, nesse pequeno ensino, que a gente tem que ter paciência para poder colher. E que a gente vai colher no tempo certo. A gente tem que observar e estar pronto para colher. Também tem isso, né, irmão André? Não adianta eu ir para lá sem ferramenta para colher. Eu vou ficar olhando para o mato e não vou colher. Eu vou colher muito pouco. Mas se eu tiver uma ferramenta que me ajude a aumentar a minha produtividade ou a minha produção, vai me ajudar bastante a eu colher mais. Certo? Então a gente tem que ter paciência e a gente tem que compreender o ciclo da vida para poder ter estabilidade,
para poder ter resiliência, para poder ter uma prosperidade que seja sustentável. Amém?